Bom dia. Juízes, capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Deus, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Deus, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Deus sempre socorrendo, perdoando, abençoando. E o povo sempre se rebelando, desobedecendo. Nós vimos que sempre Deus levantava alguém, como o último foi Eude, como juiz, como libertador de Israel. Mas depois que esse juiz ou libertador era morto, morria, então os israelitas voltavam ao pecado, à idolatria, a adorar Baals e outras coisas, e afastava-se do Senhor. E eles, nessa rebelião, no pecado, Deus permitia, autorizava, então, que se levantassem inimigos contra Israel. Eles eram oprimidos, eles eram massacrados, humilhados, e nessa humilhação, então, que eles lembravam de Deus, então eles clamavam a Deus, e Deus os socorria. Eles, depois que Eude morreu, eles foram para a desobediência, a idolatria. Então Deus permitiu que um rei, o Jabim, dominasse sobre ele. E ele era um rei forte, um rei rico, que ele tinha 900 carros de ferro. O que é carro? Era naquela época carruagem, só que era de ferro imponente, não quebrava fácil, né? Era puxado por animais, tração animal, mas era um carro forte, eram carros de combate, né, naquela época. Ele tinha 900, então percebia-se que ele tinha um grande exército, artilharias forte, digamos assim. Então, e ele subjugou, ele dominou, ele estava dominando sobre Israel há 20 anos. Bastante tempo. Nós também, às vezes, estamos na presença do Senhor, mas começamos a desobedecer. Às vezes nós continuamos frequentando o templo, né? Os templos denominacionais, continuamos até cantando, às vezes no altar, né? No próprio púlpito. Mas estando longe do Senhor, estando em desobediência, estando em pecado. Porque nós podemos esconder de tudo e de todos, mas não escondemos do Senhor. Ele conhece nossos pensamentos. Ele conhece nossos desejos. E quando estamos ali, no pecado, então vem o mal sobre nós. Às vezes uma enfermidade. Tem anos que uma pessoa vive com uma enfermidade. Tem anos que uma pessoa vive com um problema no lar, na família. Tem anos que falta paz. Tem anos que falta sossego. Tem anos que vive na miséria. Tem anos enfrentando todo tipo de dificuldade. Eu não sei por que acontece isso, eu não sabe. Deveria saber. Examine-se o homem a si mesmo. Se examinar, vai ver os seus erros, seus pecados, as suas desobediências. Se voltar ao Senhor, se arrepender, não for um arrependimento verdadeiro, abandono do pecado, vir ao Senhor, o Senhor liberta. O Senhor liberta. Mas o que assusta é que hoje muitos que se dizem cristão, frequentador de templo, eu vejo, são vários os casos que chegam até mim, que eu atendo, pessoas que se dizem diácono, presbítero, pastores, missionários, tantos os títulos eclesiásticos, mas estando em erros,
estando em adultério, estando com vícios de pornografia, pessoas desonestas, pessoas espertalhões, que querem levar vantagem, querem ganhar, e depois não sabem qual a raiz, a origem do problema que enfrenta. É permissão de Deus. O diabo não é o diabo que está assolando. O que está acontecendo, existe uma permissão de Deus para que o nosso adversário nos ataque, se nós estivermos em desobediência. Então busque a Deus. A hora é agora. Se arrependa e volte ao Senhor, que Ele no tempo vai socorrer. Não importa quanto tempo, é 20, é 30, 40 anos que está nessa situação, Ele liberta. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a juizasse sobre as suas causas e questões. Então, nessa época, quem estava liderando ali Israel era uma mulher, era Débora. O que é liderando? Ela estava aconselhando, orientando o povo de Israel. Mas observamos que, infelizmente, apesar de ter, ela inclusive foi a única que a Bíblia nos conta que foi uma juíza que estivesse julgando Israel. Apesar de estar ela nesta função, o povo estava no erro. Prova tal que estava no castigo. E você não vai ver, nós não vamos ver nenhum lugar na Bíblia quando existia em plena função de um juiz levantado por Deus, que o país, os hebreus, os israelitas, estivessem oprimidos. Mas quando esta mulher, ela como mulher estava tendo opressão. Que a Bíblia fala, nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Nesta época que era uma mulher, estava tendo escravidão, estava tendo opressão. Mesmo porque em nenhum momento existe o chamamento, a Bíblia nos fala, começando lá que nós já estamos lendo até agora, para uma mulher exercer tal função. Não sabemos como ela chegou a esta função, mas o fato é que ela estava exercendo esta função, mas mesmo assim estava a opressão há mais de 20 anos. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, ouviu o clamor do povo no desespero. E o que Deus vai fazer então? Vamos ver? Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, que é da tribo de Naftali, e lhe declarou: Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe dos exércitos de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pede, certamente irei contigo. Contudo, não será a tua glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes. Então Deus usou essa mulher, né? Essa profetisa, e disse para ela, falou, olha, mandou chamar então esse homem, né? O Baraque. Falou, olha, para você marchar contra o exército de Cícera e contra o exército de Jabim, que era o rei. Deus entregou nas suas mãos. Ele ouviu e falou, não, tudo bem, eu vou com uma condição se você for.
Porque não era ela que estava à frente, não era ela que estava julgando Israel. Falou, não, eu vou, mas se você for. Se você não for, não vou não. Porque veja você uma coisa, como juiz, ela que deveria tomar a frente. Ela não estava exercendo cargo de juiz, então era ela. Mas como não, então Deus a usou, sendo como profetisa, para profetizar, para revelar. Falou, olha, vai, chama ele, o Baraque, e ele vai, então, marchar à frente do exército de Israel, vai dominar e vai vencer Sísera e Jabim. Aí ele falou, não, mas eu vou se você for. E ela concordou e foram, então. Com Baraque direção a Querão, Baraque convocou as tribos de Zebulon, de Naftali, e separaram 10 mil homens que o seguiram. E Débora marchou ao lado de Baraque. Entrementes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Sinaim, que localizava-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferros e todas as suas tropas de Arosete e Agoim ao rio de Quizon. Então Débora afirmou a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Porventura não marchou Deus à tua frente? Em seguida, pois Baraque desceu do monte Tabor e 10 mil soldados após eles. Deus encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos de Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera foi morto à espada, não sobrou um só adversário vivo. Então o que aconteceu? Houve o embate, então Deus estava com os hebreus, Deus estava com Baraque, Baraque lutou, Baraque combateu com o exército e como Deus os derrotou os adversários, eles foram vitoriosos. Mas o comandante de Jabim, do rei Jabim, que era Sísera, fugiu, abandonou os carros, abandonou os soldados e fugiu a pé. E eles venceram, então mataram todos os soldados do exército inimigo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à terra, à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Açor, e o clã de Queneu Eber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite e ela o cobriu com tecido. Então ele rogou: dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro, que continha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: ponte alerta à entrada da tenda. E há de ser que vier alguém te perguntar se há alguém aqui, responde imediatamente não. Então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente vencido pelo cansaço e assim morreu. Então Sísera, escondendo, foi lá na tenda de Jael, de Eber. Ela saiu para ver, mandou ele entrar. Ele entrou na tenda. Ela o cobriu com tecido ali, escondendo, como se estivesse escondendo. Ele pediu água, que estava com sede. Era aqueles costumes árabes, guardando leite naquela bolsa embornada de couro, do próprio couro do cabrito. Abriu, deu para ele beber, ele bebeu.
Ele, cansado, vencido da guerra, debaixo do tecido, ele dormiu. Recomendou-a. Olha, se vir alguém procurar, saber se tem alguém, fala que não tem ninguém. Responde logo que não tem, para que eles não achem. E ele dormiu. Ela arranca uma estaca da tenda, vai com o martelo, bate na frente dele, vara do outro lado e fica no chão. Ela matou dormindo. E aconteceu aquilo que Deus tinha falado, que ele seria derrotado por uma mulher. Não referindo-se a mulher essa a Débora, mas sim a essa que matou o Cícera, que foi a Jael, a mulher de Heber. Então ela matou. E eis que surge Baraque perseguindo a Cícera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: vem, te mostrarei o homem que procura. Ele entrou com ela e a contemplou Cícera caído morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Então ele acabou, por fora atacando tudo, e exterminou todo o exército de Jabim, que era o rei de Canaã. Os hebreus então passaram a dominar, levantaram-se novamente, saíram da humilhação, saíram da opressão, através do ataque de Deus agiu em favor dele, Deus libertou, Deus levantou então Baraque. Juízes capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade, todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Deus, o Senhor. Os reis, ouvi. Príncipe, escutai. A Deus celebrareis e sobre Deus comporei e cantarei. Deus, o Deus de Israel. O Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaíram em gota e as nuvens desfizeram-se em chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Deus, o Deus de Israel. Nos dias de Sancar, filho de Anate, nos dias de Jael, a caminhos retos, estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerrilheiros de Israel haviam desaparecido e já tinham desistido de lutar, até que te levantasse, ó Débora, até que te levantasse para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo, ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor. Vós que cavalgais sobre alvos, jumentos que se assentam sobre alvos, jumentos que se assentam sobre ricas, celas que percorrem livremente pelas estradas, considerai. Escutai, é uma multidão que grita, mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor, justos, feitos em favor do cidadão de Israel. Então o povo do Senhor pode descer para as suas cidades. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te. Baraque, leva presos que te prenderam, tu filho de Abinoão. Então os nobres de fé desceram às portas onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos. De Efraim, cujos raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerrilheiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon que conduz o bastão de comando. Os príncipes
de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Rubem estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Por que te sentaste, Rubem, junto às fronteiras? Acaso é para que ouvires os que habitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Rubem, que não se aliou os nobres guerrilheiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Se é porque Rubem estava distante do local da guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Aser teve razão e não vi, afinal mora no litoral e habita em cidades não muradas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naftali nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram os reis de Canaã, guerrearam em Taanac, junto às águas de Megido, contudo conseguiram levar prata alguma, despojo nenhum. Até mesmo as estrelas lutaram, deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Cícera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon, avante minha alma, marcha com ousadia e determinação, ser forte. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra, galopavam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai os seus habitantes, porque não vieram cooperar com Deus, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael a esposa de Eber, do Queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe, numa taça digna dos príncipes, serviu-lhe coalhada. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda, com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Cícera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou-o, traspassou as suas têmporas. A seus pés ele se curvou, desabou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou sem vida. A janela, a mãe de Cícera, se desbruçava, contemplava o horizonte, atrás da grade ela se queixava. Por que tarda o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos seus cavalos? As mais sábias das suas damas de companhia davam-lhe palavras de conforto e ela repetia para si mesma. Eles devem estar repartindo os despojos, uma moça, duas moças para cada guerrilheiro. Finos tecidos bordados e roupas coloridas para Cícera, um enfeite e dois enfeites para o meu pescoço. Assim perece todos os seus inimigos, ó Deus, mas todos que te amam, brilhe como o sol quando se levanta na sua força. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Isso aqui foi um canto, uma poesia. Às vezes nós não entendemos bem, é porque os costumes, os hábitos são diferentes. A poesia daquela época, e mesmo não sendo daquela época, a cultura deles é diferente. Até mesmo a forma poética deles. Então isso aqui é uma espécie de um louvor que eles fizeram a Deus, né, de gratidão, relatando o que aconteceu. E nesse relato nós vemos que eles falam das tribos que se uniram a ele, as que não quiseram ir para a guerra. E tudo que assim aconteceu, a intervenção divina, e como Deus realmente derrotou, Deus venceu este exército. E agora nós vamos ver que durante 20 anos este povo estava oprimido. Mesmo tendo um juiz, né, que seria a mulher, que seria Débora. Mas infelizmente estava na opressão. Até Deus usá-la para chamar um homem, para chamar Baraque. Baraque que foi a guerra.
Baraque que lutou, Baraque que combateu. Baraque reuniu os homens, os 10.000 homens, foi combater e venceu a Cícera. Cícera, que era o comandante, foi morto por uma mulher, por Jael, que era a esposa de Héctor. Ele foi até a tenda dela pedir socorro. Ela prometeu, né, esconder, mandou ele esconder debaixo de um pano, um tecido. Deu-lhe leite, ele cansado, ele deitou, ela aproveitou e o matou dormindo. Mas a batalha foi feita por Baraque. E depois de ter matado esses, Jabim ainda com alguns guerrilheiros ficaram e foram combatendo até que se exterminou todos eles. Israel ficou, então, ali 100% livre, liberta, sem opressão. E durante o tempo que Baraque estava ali vivo, estava reinando, estava realmente dominando, estava sendo o juiz em Israel, destrutor de paz. Durante 40 anos experimentou paz. Durante 40 anos que Baraque estava como juiz. Não a Débora, mas como Baraque como juiz. Destrutor de paz. Não existia mais opressão. Não existia mais essa escravidão de outros. Por isso, às vezes, as pessoas falam, não, mas foi Débora que libertou. Não, não foi Débora. Débora, ela estava sim como juíza. Uma profetisa estava como juíza. Mas só que ela nada fez. Prova tal que o país, os hebreus, os israelitas estavam em plena opressão. Deus a usou para chamar, para convocar Baraque. Ele foi convocado. Ele foi à guerra e ainda obrigou ela a ir junto. Mas não vemos falar que ela tenha lutado e feito qualquer coisa. A única coisa que nós vemos no final, a única coisa é que ela fez um cântico, uma poesia. Junto com Baraque também, claro. E ele lutou, ele combateu, ele venceu. Derrotaram todos o exército do rei Jabim ali, o rei de Canaã. Aí sim veio desfrutar de paz. E Baraque, como juiz, agora, dos hebreus, durante 40 anos, Israel desfruta de paz. Mas nós vamos ver novamente que após a morte de Baraque, o povo volta ao pecado. O povo volta ao erro, à desobediência. Novamente, Deus os entrega na mão dos inimigos. Mas isto nós vamos ver a partir de amanhã, se for a vontade do Senhor. Então, o que nós aprendemos é que todas as vezes que nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra os seus preceitos, o castigo vem. Em todas aquela época, o castigo era principalmente inimigos, guerrilheiros, países, povos próximos. Hoje a nossa luta é espiritual, porque nós não vivemos na lei, nós estamos na graça. Então hoje são doenças, são enfermidades, são opressões de inúmeras maneiras. Em todas as áreas, todo tipo de coisa. Por causa da nossa desobediência. Vamos pensar sobre isso. Não adianta nós estarmos não querendo só combater aquele mal, aquele problema ali. Vamos combater primeiro a nossa desobediência, a nossa rebelião à palavra de Deus. É isso que tem que ser combatido. Nós hoje concluímos a leitura do capítulo 5. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, estaremos lendo o livro de Juízo, capítulo 6. Todas as respostas estão na Bíblia. Vamos procurar entender, vamos procurar compreender. Não vamos ler a Bíblia de maneira emocional, não. Vamos estudar. A Bíblia é para ser estudada. Principalmente colocada em prática. Por isso, todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Amém.